Segunda Crônica, bem fácil. Entre Gênesis e Apocalipse. Segunda Crônica, capítulo 28. Vamos lá? Tinha Acai 20 anos de idade quando começou a reinar. E de 16 anos reinou em Jerusalém e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como seu pai Davi. Antes adorou e caminhou a caminho dos reis de Israel, e os demais disso fez imagem fundida a Baalim. Amém? Versículo 5 agora. Pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos dos reis dos sírios, os quais feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de pessoas que trouxeram de Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual feriu com grande ferida, porque Peca, filho de Remalias, matou um dia em Judá 120.000. Amém? Queria que você colocasse a sua mão em cima da Bíblia. Vamos estar pedindo ao Senhor que o Senhor venha falar conosco. Pai, em nome de Jesus, nesse momento estamos na tua presença, Pai, e pedimos que essa palavra, Senhor Deus, venha falar profundamente ao nosso coração. Não é aquilo que nós queremos ouvir, mas é aquilo que nós necessitamos ouvir nesta noite, em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante aqui de um rei que fez só o que era mal aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que depois do rei de Salomão, o reino se dividiu. Então, em Judá houve vários reis. No decorrer da história do povo de Deus, em Israel só teve reis que fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Ao contrário de Judá, também teve reis, homens santos, que marcaram a sua geração. Acai foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. A palavra de Deus diz que ele reinou, ele começou a reinar com 20 anos, jovem ainda como você. E reinou por 16 anos, mas ele começou até a adorar outros deuses. Mas a palavra de Deus diz que fez sobre a vida dele um castigo, onde o povo foi entregue na mão dos seus inimigos, onde foi levado cativo os seus filhos, as suas esposas. A palavra de Deus também declara aqui, que nós acabamos de ler, que por causa da infidelidade de Acai com o seu Deus, em um dia só, o seu inimigo matou 120.000 homens. E eu estava lendo essa passagem e eu comecei a observar e entender algumas coisas. Porque Acai teve uma oportunidade de marcar a sua geração. Ele teve uma oportunidade como eu e você estamos tendo hoje de marcar a nossa geração. Acai teve essa oportunidade, mas Acai fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. Ele preferiu caminhar por caminhos tortos. Por caminhos tortuosos. E por isso o reino de Acai, além de ser um reino curto, a palavra de Deus diz que ele reinou só por 16 anos. E foi um reino atribulado, um reino frustrado, um reino cheio de decepções. Por que eu estou falando isso a respeito do rei Acai? Eu estou falando aqui, jovens, a respeito de gerações. As gerações de Acai. Uma geração que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Toda essa geração passou. O reino de Acai foi um reino curto, foi um reino sem vida, um reino frustrado. Aí nós pulamos aqui para o capítulo 29, eu queria que você passasse para o capítulo 29. Depois do rei de Acai, depois da geração de Acai, Deus levanta um outro reino. E a palavra de Deus diz que Deus levanta o rei Ezequias. Olha só o que Ezequias fez. Capítulo 29 está escrito assim: tinha Ezequias 25 anos de idade, quando começou a reinar,
e reinou 29 anos. Olha a diferença de reinar 29 anos para quem reinou 16 anos. Quase o dobro. Reinou 29 anos em Jerusalém e era o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fez Davi, o seu pai. E ele, no ano primeiro do seu reinado, no mês primeiro, ele abriu as portas da casa do Senhor e a reparou. E trouxe os sacerdotes, os levitas, e ajuntou na praça oriental. E lhe disse: ouve-me, ó levita, santificai-vos agora. Santificai a casa do Senhor, Deus dos vossos pais. Tirai do santuário a imundícia, porque os nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Nós começamos a ver duas gerações opostas, duas gerações diferentes, as gerações de Acais e as gerações de Ezequias. Acais fez tudo quanto era mal aos olhos do Senhor, e vem Ezequias. Ezequias decide ser santo na geração dele. Ezequias decide caminhar reto. Ezequias decide a seguir o seu Deus. E a palavra de Deus diz aqui mais lá na frente que os benefícios que veio sobre a vida de Ezequias foi tremendo, por ele ser fiel a Deus, por ele caminhar em retidão a Deus, jovem. Talvez você não esteja entendendo, mas por que o Marcelo está falando a respeito disso? Olha, hoje eu e você temos a oportunidade de marcar a nossa geração. Eu e você hoje, nós temos a oportunidade de decidir a servir o nosso Deus com respeito, com retidão e santidade. Hoje nós temos a oportunidade de tirar do santuário a imundícia, de tirar da nossa mente os pensamentos impuros, de tirar do nosso interior o egoísmo, o ego, o orgulho e tantas outras coisas. Talvez você não esteja entendendo, mas o que Deus quer falar contigo hoje, jovem, dizer para ti assim: olha, filho, tire, limpe, tire do santuário a imundícia, tire da minha casa a imundícia, santificai da minha casa. A palavra de Deus diz assim: olha, tu és o meu templo, eu moro em vós, eu habito em vós. E quando o rei Ezequias, aqui a palavra de Deus diz que quando ele assumiu o reinado, já no primeiro mês, ele já pediu que os levitas, os sacerdotes, santificassem a casa do Senhor. Uma das primeiras atitudes do rei Ezequias para marcar sua geração foi santificação. E a palavra de Deus diz que mais lá na frente, o povo estava um povo frustrado, um povo que tinha perdido todas as guerras, que estava sob o reinado de Acais, um povo que adorava outros deuses, um povo corrompido.